Sermão do Monte, capítulo 25, parte 3. O crente e os juramentos. Se alguém fizesse um juramento pelo templo, tal juramento não seria considerado válido. Mas, se jurasse pelo ouro do templo, então estava obrigado a cumpri-lo. Se alguém jurasse pelo altar, não haveria necessidade de observar tal juramento. Todavia, se jurasse pela oferta posta sobre o altar, estava forçado a cumpri-lo. No trecho de Mateus 23, vê-se como o Senhor lançou todas essas noções no ridículo, zombando delas, não somente salientando a perversão da lei dentro da interpretação deles, mas também salientando a desonestidade envolvida nelas. Ora, para nós é muito proveitoso observar que nosso Senhor assim agiu. Existem certas coisas em conexão com a fé cristã que precisam ser tratadas dessa maneira. No tocante a princípios básicos, todos temos sentido tanta incerteza nesta época efeminada e frouxa, que tememos denunciar os erros a respeito dos quais estamos lendo aqui, e quase nos dispomos a condenar nosso Senhor por haver falado como falou contra os fariseus e os escribas. Isso nos deveria deixar envergonhados. Essa desonestidade deliberada em conexão com as coisas de Deus deve ser denunciada e desmascarada, para que todos vejam o que ela é. Os fariseus eram culpados dessa desonestidade ao fazerem distinções entre juramento e juramento, dizendo que alguns deles eram obrigatórios, mas outros não. E o resultado dessa doutrina farisaica era que os juramentos mais solenes eram usados de maneira descuidada e volúvel nas conversas que versavam sobre quase qualquer assunto. Consideremos agora o ensino mesmo do nosso Senhor. Vemos aqui, uma vez mais, o contraste que ele desejava estabelecer. Eu, porém, vos digo. Essa é a voz do próprio grande legislador, aquele que se apresentava como o homem absoluto entre os homens, e que, no entanto, falava com toda a autoridade de Deus. É como se Jesus tivesse dito: eu, que dei a vocês a antiga lei, estou esclarecendo o seguinte: não jurem sob qualquer hipótese, nem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. E vocês também não devem jurar por suas próprias cabeças, porque não são capazes de tornar um cabelo preto ou branco. Mas que tudo quanto vocês disserem seja sim, sim, e não, não. Porquanto tudo quanto ultrapassa dessa maneira de falar procede do maligno. Ora, o que significam essas palavras de Jesus? Talvez a primeira coisa que precisamos fazer seja abordar diretamente a situação, conforme ela se nos apresenta em casos concretos. Os membros da sociedade de amigos, mais comumente chamados de Quakers, sempre demonstraram ter profundo interesse por esse parágrafo. E, com base nisso, é que, tradicionalmente, eles sempre se recusaram a prestar qualquer juramento, mesmo nos tribunais de justiça. A interpretação deles é que, neste parágrafo, temos uma total proibição contra toda forma de juramento sob qualquer circunstâncias amigáveis. Eles dizem que nosso Senhor teria recomendado: não jurem em circunstância alguma. E o nosso dever seria tomarmos as palavras de Cristo à risca,
conforme se acham escritas. Cumpre-nos examinar essa posição, mas não porque essa questão dos juramentos nos tribunais seja o problema aqui ventilado pelo Senhor. Quase tenho a certeza de que aqueles que assim têm interpretado essa passagem de forma bastante consciente e voluntária se têm virtualmente colocado na antiga posição legalista dos fariseus e escribas. Se reduzirmos este parágrafo inteiro de Mateus à mera questão de se fazerem juramentos em um tribunal, então é que teremos concentrado a nossa atenção em minúcias como a hortelã, o endro, o cominho, esquecidos dos preceitos mais importantes da lei, como está em Mateus capítulo 23, verso 23. A mim é impossível a aceitação da interpretação tradicional dos Quakers a respeito do juramento, e isso pelas razões que passo a mencionar. A primeira dessas razões é a injunção do Velho Testamento com a qual Deus estabeleceu preceitos que estipulam como e quando devemos fazer juramentos. Seria concebível uma tal regulamentação se Deus quisesse que entendêssemos que a sua vontade é que jamais façamos qualquer juramento? Além disso, há toda aquela prática registrada nas páginas do Antigo Testamento, quando Abraão enviou seu servo com o propósito de encontrar a esposa para Isaque, antes de tudo fê-lo proferir um juramento. Abraão, o amigo de Deus, Jacó, aquele santo homem de Deus, fez José jurar. José extraiu um juramento da parte de seus irmãos. E Jonatas pediu que Davi jurasse. Ninguém pode ler o Antigo Testamento sem perceber o fato que, em certas ocasiões especiais, esses homens santíssimos tiveram que prestar juramentos da maneira mais séria e solene. De fato, encontramos ainda mais autorização para a nossa contenção naquela passagem que descreve o próprio juramento de Jesus Cristo. Lemos em Mateus 26, versículo 63, que Jesus Cristo guardou silêncio. Ele estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro por Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ora, nosso Senhor não lhe respondeu: Não deverias ter solicitado que ele jurasse? De modo nenhum, Jesus não condenou o uso do nome de Deus, conforme acabara de fazer o sumo sacerdote. Na oportunidade mais propícia, não denunciou o suposto erro de se exigir um juramento. Pelo contrário, pareceu considerar aquela solicitação algo perfeitamente legítimo. Então, e somente então, diante daquela solene petição, Jesus deu resposta ao sumo sacerdote. Apesar disso, poderíamos ainda considerar o costume posto em prática pelos apóstolos, os quais haviam sido instruídos sobre todas essas questões pelo Senhor Jesus. Um exame revelara que os apóstolos juravam com certa frequência. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 9, versículo 1: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E novamente em 2 Coríntios 1, versículo 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Essa era a prática e o costume de Paulo. Porém, ainda dispomos de um muito interessante argumento alicerçado sobre a questão inteira dos juramentos em Hebreus capítulo 6, versículo 16. O autor sagrado, nessa altura do seu tratado, procurava dar aos seus leitores o senso da profunda certeza e do tenro consolo
e o argumento por ele utilizado foi que o próprio Deus fizera um juramento a respeito daquilo que ele ventilava.